Boa tarde, pessoal. Vamos continuar nossa série de vídeos de ciência e tecnologia dos materiais. Estamos ainda dentro do módulo 2 e hoje nós começamos então a discussão sobre imperfeições cristalinas. Na primeira parte deste módulo, nós admitimos que existe uma ordem perfeita, de longo alcance nos materiais, como os materiais metálicos e algumas cerâmicas, polímeros também, mas principalmente os materiais metálicos. Contudo, esse tipo de material ideal não existe na natureza. Sempre haverá, em maior ou menor grau, imperfeições ou defeitos nesta estrutura. Tá? E isso é um processo natural. Imagine a complexidade de formação aí de diferentes estruturas cristalinas na natureza. Não estou nem entrando aqui no mérito, por enquanto, de estruturas que foram construídas ou formadas, feitas pelo homem. Há diversas estruturas na natureza que passaram por processos extremamente complexos até que pudessem ser feitas. Ao longo desses processos, é natural se pensar que, eventualmente, algum átomo exógeno que não pertence àquele material consiga se difundir, ou que devido a tensões provocadas por atividade vulcânica ou intemperismo possa induzir imperfeições nestes cristais, certo? E então, quando a gente fala de imperfeições cristalinas, a gente tem que se desvencilhar aqui da ideia de que imperfeição é algo necessariamente ruim. Na verdade, muitas das propriedades dos materiais são profundamente sensíveis a desvios da perfeição cristalina. E nós vamos explorar então essa relação entre desvios da perfeição cristalina e a influência nas propriedades. Tá? Os defeitos cristalinos, ou seja, essas irregularidades, podem ser aí classificadas em 4 tipos, dependendo de sua dimensão. Então nós temos pontuais, temos lineares, 1D, interfaciais, 2D e as volumétricas. E nós vamos então percorrer neste vídeo exemplos desses quatro tipos de imperfeição. Tá? Primeiramente, então, defeitos pontuais. Nós temos aqui defeito de Frenkel. O que é o defeito de Frenkel? Olhem essa estrutura, onde cada esfera representa um átomo. Tá? Em algum momento, um destes átomos saiu de sua posição original e ocupou uma vacância. Só que isso vai introduzir uma perturbação na estrutura. Primeiro, onde está faltando este átomo. Segundo, também aqui onde tem um átomo a mais. Tá certo? E essa vacância, junto com este átomo intersticial, que aqui é chamado de autointersticial, porque um átomo do próprio material ocupa um dos espaços ou interstícios. Então isso é chamado de defeito de Frenkel. Só para vocês terem uma ideia como isso aparece naturalmente nos materiais, nós podemos aí calcular o número de vazios, tá? Por esta equação, estimar, que é o número então basicamente de defeitos de Frenkel, que vai ser uma função de número de posições atômicas ao longo do material, ou seja, as posições ocupadas por átomos, exponencial de menos QV, onde Q é uma energia de ativação, T é a temperatura absoluta em Kelvin, K é constante de Boltzmann. Tá? Então a gente percebe que com o aumento da temperatura, perceba, isso é igual a 1 sobre E elevado a isso. Então o aumento de temperatura torna basicamente esse expoente cada vez maior, menor, o aumento de temperatura torna esse expoente cada vez menor, e 1 sobre E então vai ficar um número cada vez maior, porque você tem um número cada vez aqui menor no denominador, tá? Ou seja, o número de vazios está aumentando com o aumento da temperatura, tá certo? Aqui dentro de uma estrutura conhecida, a estrutura do cloreto de sódio ou sal de cozinha, não precisa então necessariamente ser apenas um tipo de átomo. Aqui nós estamos vendo 2 tipos de átomo, sódio e cloro, tá? Onde você deveria ter aqui um átomo de sódio, que na verdade não ocupa mais essa posição, está dentro desse interstício,
E aqui também aconteceu aí a mesma coisa. Basicamente é mais fácil acontecer com o sódio, porque o sódio é um átomo menor do que o átomo de cloro, tá certo? Outro tipo de defeitos pontuais, impurezas em sólidos, tá? Então o material cristalino como metal puro, nós já discutimos aí que consiste em apenas um tipo de átomo, é simplesmente impossível de se obter, porque impurezas ou átomos estranhos sempre estarão presentes, tá? E você pode ter dois tipos de impureza. Aqui nós vemos impurezas pontuais formadas com os próprios átomos. Aqui são átomos exógenos, né? Então percebam, você tem toda aqui uma fileira, é um retículo aqui cristalino de posições atômicas, com átomos representados aí por essas esferas cinza. De repente aparece aqui um vermelho indicando que é um átomo diferente. Nenhum elemento químico tem o mesmo tamanho, então se eu inserir aqui um elemento químico que é maior ou menor do que os átomos originais, eu vou inserir uma perturbação aqui local. Da mesma forma, eu posso ter um átomo, uma impureza intersticial, que se posicionará nos espaços vazios ou interstícios desta estrutura, tá certo? Então percebam, isso daqui não é desejável necessariamente, não era isso que nós estávamos fazendo nos semicondutores. Lá, a inserção de impurezas era proposital, então lá a gente chamava de dopagem. Aqui a gente não vai falar que o material está dopado, né? Essas impurezas apareceram naturalmente, tá certo? Quando eu adiciono um átomo externo a uma matriz de outros átomos, podem acontecer duas coisas. A matriz conseguir abarcar estes átomos sem formar uma nova fase, ou eu ultrapassar o limite de saturação e haver então a formação de uma segunda fase. A mesma ideia quando você tenta dissolver coisas que eventualmente não consegue, você ultrapassou o limite de saturação, formou um precipitado, né? Comparem com o caso de dissolução em líquidos. É a mesma coisa, basicamente, tá? Então, a adição de átomos de impureza a um metal irá resultar na formação de uma solução sólida num primeiro momento, ou nova segunda fase, dependendo dos tipos de impureza, ou seja, os tipos de átomos, sejam eles substitucionais ou intersticiais, e as concentrações. Concentrações bem baixas, a estrutura consegue abarcar sem formar nova fase. Se a concentração aumenta demais, a perturbação inserida aqui é tão grande que não dá mais, né? É formada uma nova fase, concentrando aí estes novos átomos, uma nova fase aqui dentro da estrutura. É como se você de fato formasse precipitados, certo? E depende obviamente da temperatura também. Essa dependência a gente observa também nos líquidos, né? É muito mais fácil, por exemplo, você dissolver um achocolatado num leite quente do que num leite frio, né? Essa é uma ideia que nos é intuitiva. Uma solução sólida se forma quando, à medida que os átomos do soluto são adicionados ao material hospedeiro, a estrutura cristalina é mantida e nenhuma nova estrutura é formada. Fatores que influenciam tamanho atômico, estrutura cristalina, eletronegatividade e valências. Ou seja, os fatores que influenciam para quais concentrações eu vou ter uma solução sólida ou uma formação de nova fase. Então, o tamanho, quanto mais eu forçar a barra aqui, mais perturbações eu vou inserir, então eu não vou conseguir colocar muitos desses átomos aqui, certo? Vai ser melhor se eles tiverem tamanhos próximos, por exemplo. Quando a gente estuda discordâncias, a gente separa para fins didáticos, mas todas elas, inclusive as próximas que nós vamos estudar, podem coexistir na estrutura. Então você pode ter aqui um par de Frenkel, né, uma vacância intersticial, uma impureza intersticial e uma impureza substitucional coexistindo dentro de um mesmo material. Entrando agora nos defeitos 1D, os defeitos lineares, imaginem que este plano, por exemplo, de átomos não existisse. Isso daqui seria, né, um cubo perfeito. Só que há a inserção de um plano incompleto de átomos, só que ele não termina para cá, tá? É um semiplano adicional aí que está perturbando essa estrutura, certo? Uma maneira de se estudar isso matematicamente é fazer basicamente um giro, né, uma circulação com um vetor chamado vetor de Burgers. A gente não vai tratar dele em cálculos, tá? Mas eu o cito porque eventualmente ele pode
aparecer na literatura, e a magnitude desse vetor de Burgers vai me dar então a magnitude do deslocamento, da discordância que está inserido aqui, né? Uma magnitude dessa perturbação, tá certo? Além de medir também direção. Mas para a gente o que é importante, né? Os defeitos aqui lineares basicamente surgem pela inserção de um novo plano. Ele é considerado como defeito linear porque a maneira de descrever é por meio apenas de um vetor, mas na verdade, percebe, é um plano de átomos a mais, tá? Essa também é um pouco mais abstrata de se enxergar, que é uma discordância em espiral ou em hélice. Imagina que isso era uma estrutura perfeita, né? Um cubo perfeito. A partir do momento que você aplica uma tensão de cisalhamento, o que é uma tensão de cisalhamento? Você vai aplicar forças paralelas a essa superfície, uma para um lado, outra para o outro, certo? E nisso você vai ter esse deslocamento aqui na estrutura. Por que isso é chamado espiral em hélice? É um pouco abstrato, né? Na verdade você deslocou a parte de cima um pouco para trás, a parte de baixo um pouco para frente, tá? Se você olhasse as posições deslocadas, é como se você olhasse essa figura de frente, você ia observar que os átomos que antes estavam ligados vão formando de fato uma hélice aqui ao longo dessa estrutura. Se você de novo observasse os átomos que estavam ligados aí na estrutura original antes dela ser deformada. É abstrato, né? Eu sei disso. Então para a gente basta lembrar que discordância em espiral ou em hélice vai surgir quando você desloca uma parte de material para lados diferentes pela aplicação de uma tensão, tá? Ou força de cisalhamento. Essa tensão ou força de cisalhamento volta no módulo 4, tá? Lembre-se, por exemplo, da calculadora científica, né, de vocês. Vocês têm aquela calculadora clássica da Casio, o esforço que você faz para abri-la, deslizando a base para um lado e o tampo para o outro, é um esforço ou tensão de cisalhamento que você está aplicando na calculadora, tá? Discordância e estrutura. Tudo que a gente está discutindo, embora seja abstrato, fala, legal, mas né, átomos aqui eu tenho desvios, como que eu monitoro isso? Como eu sei que isso está acontecendo? Por meio, por exemplo, de microscopias eletrônicas, né, no qual, em vez de eu trabalhar com luz, eu trabalharei com feixes de elétrons. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo, essa figura 4.7, de uma micrografia eletrônica de transmissão de uma liga, a gente vai ver o que é isso em breve, de uma liga de titânio, em que as linhas escuras são aqui as discordâncias que nós estávamos discutindo. Para efeito de curiosidade, essa ampliação é de 50 mil vezes para esta figura, e aqui a gente tem a escala do segmento que representa 0,2 micrômetros, né? Ou 0,2 vezes 10 a menos 6 metros. Defeitos interfaciais. Defeitos interfaciais são contornos que possuem duas dimensões, basicamente. Então, a gente está falando de uma coisa 2D, né? E separam diferentes regiões de materiais. Tá? O exemplo mais óbvio seria eu considerar, eu tenho um material, um objeto. Os átomos que estão na parte mais externa formam uma superfície. Eles são um defeito interfacial na medida em que aqui acaba o material, começa o meio externo, por exemplo. Você interrompe, né, a simetria que estava aqui. Além disso, se você olhar, por exemplo, pega este átomo aqui do meio. Você tem 1, 2, 3, 4 vizinhos em contato direto com ele, certo? Claro, estou desprezando aí os que estão atrás e à frente, aqui apenas para fins de ilustração. Este átomo que está mais distorcido, ele vai ter maior energia, ele não está tão estabilizado quanto este. Por quê? Vamos contar os vizinhos. 1, 2, 3. Em oposição a 4 aqui. Então, se ele não está tão estabilizado quanto os átomos mais internos, você tem uma energia adicional de superfície, tá? Por isso, obviamente, sempre é mais fácil começar o rompimento de material, além de não poder atingir sua parte mais interna, né? Sempre pela superfície. Então, tem que tomar um cuidado, porque se essa energia de superfície é muito grande, isso pode facilitar coisas como risco ou rompimento de material.
Essa energia de superfície também é verificada, por exemplo, na água, né? Essa é uma das razões porque muitos insetos conseguem pousar na água, né? Essa força de ligação que há entre os átomos aí da superfície, basicamente, tá? Outro tipo de exemplo é o seguinte: no início deste módulo nós comentamos que há os materiais monocristalinos e os policristalinos. Os materiais policristalinos, eles são formados de um mesmo material, só que é como se você juntasse pedacinhos de diferentes cristais do mesmo material. Só que, como isso foi formado aleatoriamente, você vai ter aí diferentes orientações cristalográficas, certo? Quando acaba um cristal e começa outro com outra direção, essa região vai ter uma energia mais alta e ela vai ser então uma região onde interrompeu-se a simetria de um cristal e começou a simetria aí de outro, tá? Então aqui naturalmente há um desordenamento atômico, certo? Ao longo desses riscos. Aqui separando este grão deste, aqui separando este grão deste, e aqui a fronteira entre este grão e esse, tá? Essa fronteira ou esta imperfeição interfacial é chamada de contorno de grão, tá? E aqui do lado, numa fotomicrografia com aumento de 100 vezes, perceba que eu não precisei aumentar tanto quanto essa fotomicrografia, eu já consigo enxergar, por contraste, onde estão os contornos de grão. Por quê? Justamente devido ao desordenamento atômico, a reflexão de luz aqui vai ser mais desordenada, tá? E aqui dentro dos grãos, onde a estrutura é mais cristalina e ordenada, eu tenho uma reflexão aí com interferência construtiva, e aqui não, tá? Cada fóton, cada onda luminosa vai aí basicamente refletida para direções distintas, tá? Então, a gente falou de contorno de grão. Então, aqui é o momento da gente definir o que é um grão, que vai ser um conceito muito importante para a gente discutir aí para os materiais, por exemplo, para os metais, e falar de suas propriedades. Tamanho de grão vai influenciar nas propriedades mecânicas dos materiais. Orientação dos grãos, além do tamanho também, mas a forma aproximada dos grãos, são todos aí parâmetros que têm influência nas propriedades dos materiais. De forma, então, que grão é um cristal individual na matéria em estado sólido. O tamanho do grão é um fator importante para avaliar as propriedades mecânicas de material policristalino. Já citei alguns exemplos, além disso, como dureza, resistência à corrosão e limite de escoamento. A gente vai ver o que é limite de escoamento no módulo 4. Aqui um outro exemplo de fotomicrografia, nós temos aqui uma seção transversal de um lingote. Então a gente está vendo um recorte, né? Isso daqui seria um lingote cilíndrico, foi feito um corte, a gente está vendo por cima, né? De cobre. Os pequenos grãos, percebam que aqui tem forma de agulha, diferente desses que são mais equiaxiais, né? Isso é muito mais próximo do redondo do que isso. E ter formas de grãos diferentes vai influenciar nas propriedades mecânicas, né? Então os pequenos grãos em forma de agulha podem ser observados e estendem-se radialmente do centro para a periferia. Então o que vocês estão vendo aqui, esses domínios espiculares aqui, cada um deles representam diferentes grãos, tá certo? Então percebam o poder da microscopia eletrônica, que é uma coisa que a gente vai terminar, um assunto que a gente vai terminar aqui neste vídeo. Defeitos volumétricos ou de massa. Chegamos agora nos defeitos 3D. Existem outros tipos de defeitos presentes em todos os materiais, que são muito maiores que aqueles discutidos até aqui, tá? Então, poros, trincas, inclusões exógenas, outras fases que vão aparecer durante a etapa de processamento, tudo isso pode ser considerado defeito volumétrico. Então, porosidade de materiais, né? Muito importante, por exemplo, a armazenagem de alimentos, né? Eu não posso ter material eventualmente poroso demais, porque vai permitir a entrada de oxigênio e vai acelerar a oxidação e a deterioração de um alimento, por exemplo, tá? Na parte de polímeros isso acaba sendo bem importante, né? Então seria um exemplo aí de defeitos volumétricos. Como exemplo, nós temos aqui um compactado de pó de ferro, uma compactação uniaxial em matriz de duplo efeito. Isso é uma técnica específica, mas só nos interessa aqui que a gente consegue ver basicamente onde estão os poros, são essas regiões mais escuras, tá?
como que eu analiso tudo isso? Como eu analiso quais tipos de defeitos, qual a quantidade, forma deles aí no material? Eu posso fazer isso por análise microscópica, tá? Então, ocasionalmente, torna-se necessário examinar os elementos estruturais e os defeitos que influenciam as propriedades dos materiais, tá? Explorando associações entre propriedades e estrutura, né? Que é basicamente aí uma das linhas aí principais de raciocínio na disciplina, tá? Tanto os microscópios ópticos para aumentos menores como os microscópios eletrônicos são utilizados com frequência. Esses instrumentos auxiliam nas investigações das características da microestrutura de todos os tipos de materiais, tá certo? Então aqui a gente tem de novo uma micrografia, fotomicrografia do titânio puro, e começando então com microscopia óptica, né? Então basicamente você tem um microscópio, você tem uma estrutura, um material policristalino, aqui por exemplo, que foi submetido a um ataque químico na superfície, tá? Em virtude desses cristais terem diferentes orientações cristalográficas, o ataque químico vai gerar também superfícies com orientações distintas, que vão então refletir a luz do seu microscópio de formas distintas. Tá? E nos contornos de grão ela é ainda mais irregular, porque lembrar, contorno de grão é um defeito. Justamente por cada cristal estar orientado numa direção diferente e o ataque químico ser diferente para cada um deles, o que eu vou conseguir observar com uma fotomicrografia, por exemplo, é contraste, pode ser colorido ou não, mas os contrastes vão me dizer aí basicamente qual que é o formato aí aproximado desses grãos, tá? Então a gente tem aqui uma micrografia de uma amostra de latão policristalino com uma ampliação de 60 vezes, tá? Eventualmente, o aumento propiciado pela microscopia óptica não é o suficiente. E muito utilizado, então, na ciência de materiais e tecnologia de materiais, tanto na academia quanto na indústria, é a microscopia eletrônica, na qual, em vez de usar um feixe de luz, eu vou usar feixes de elétrons, tá? São equipamentos aí que hoje já tem várias empresas que distribuem, né, tem de vários tipos, tamanhos, para diferentes perfis aí de clientes ou usuários, e já integrados aí a uns softwares de modelagem, de análise de imagens e tratamento de dados, tá? Se tornou bem prático atualmente o uso de microscopia eletrônica. Então ela vai ser usada quando você precisa principalmente de aumentos superiores, tá, a 2000 vezes. As grandes ampliações e poder de resolução destes microscópios são consequência dos curtos comprimentos de onda dos feixes de elétron. Aí você pode pensar, peraí, comprimento de onda de um feixe de elétron, mas elétron não é radiação, como ele pode ter comprimento de onda? Pelo um conceito da mecânica quântica, que é a dualidade onda-partícula. Foge do escopo aqui a tratar sobre este tema, ele é um tema aí já dentro da física quântica, mas eu recomendo então que vocês deem uma olhada sobre essa dualidade para entender melhor então como que um elétron pode ter um comprimento de onda, tá? As lentes, em vez de serem ópticas, serão aqui magnéticas, né? Eu precisarei de campos magnéticos para ordenar a transmissão destes elétrons. Existem dois tipos básicos de microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica de varredura, para varreduras mais superficiais, e a de transmissão, onde eu consigo ter um maior poder de penetração na amostra, tá? Então aqui é para estudos de superfícies, tá? A superfície pode estar polida e submetida a ataque químico, assim como na microscopia óptica, e ampliações de até 50 mil vezes. Em contrapartida, aqui eu preciso de mais potência desses elétrons, né? Eu consigo penetrar melhor e analisar defeitos como, por exemplo, os defeitos planares, tá? Então, estudar discordâncias é uma aplicação direta aqui para a microscopia eletrônica de transmissão, e o aumento que você consegue de até 1 milhão de vezes superior ao da microscopia eletrônica de varredura. Tá? Então, estudo de superfícies, estudo aí da matriz 3D de material. Não dá para ser espesso demais o material, ele tem que ser fino, né? O poder de penetração dos elétrons na matéria é baixo, né? Nêutrons penetram muito mais na matéria, por exemplo.
Então, uma estrutura básica de um microscópio eletrônico seria esta daqui, onde você teria no topo uma arma de elétrons, né, basicamente a fonte geradora aí dos elétrons, e você tem ao longo do percurso deles, percebam, basicamente dispositivos magnéticos que vão ordenar o feixe de elétrons de forma que quando ele chega aqui, nesta base na qual está posicionada a amostra, ele já está bem colimado, tá certo? Ao mesmo tempo você tem que ter detectores. Por que vai acontecer? Quando esse raio incidente chegar na amostra, a interação da radiação com a matéria aqui vai ser bem complexa, tá? Bem multifacetada, e você vai ter elétrons que vão refletir, vão voltar. Você, quando o material absorver essa energia, ele vai poder emitir elétrons secundários, elétrons Auger, tá? Ele emitiu um elétron, depois vai emitir outro elétron, esse outro elétron emitido é elétron Auger, tá? Só para os nomes são apenas aqui como curiosidade. E além disso, quando eu absorvo esses elétrons, eu posso emitir radiação X também. E todas essas formas de interação com a matéria podem me gerar dados, tá? Por exemplo, eu posso usar esses raios X para, além de estudar quais os defeitos na estrutura, qual tipo de átomo está lá, porque diferentes tipos de átomos vão gerar diferentes comprimentos de onda de raio-x. Lembrem-se da discussão do módulo 2 em modelos atômicos, né? A quantização de energia vai fazer com que as energias necessárias para eu ir para níveis mais externos ou mais internos vai ser a função do átomo, porque cada átomo vai ter os seus níveis quânticos de energia, certo? Então, aplicações de microscopia, caracterização de materiais, tanto a microestrutura como a química, que pode estar acoplado então ao microscópio eletrônico de varredura, tá? Porque eu já dei o exemplo aqui da utilização de raio-x, análise de fraturas, entender por que uma peça falhou em serviço, prever propriedades mecânicas das ligas. Você está numa fase de pesquisa e desenvolvimento de materiais. Antes de submetê-lo ao serviço, por uma microscopia eletrônica, você pode verificar se ele vai ter as propriedades que você queria ou não. Por exemplo, você queria grãos mais alongados e você de repente observa essa estrutura no microscópio e você viu então que o seu objetivo não foi atingido. Então o seu material não vai ter o desempenho esperado. Verificar se uma liga foi submetida a um tratamento térmico adequado. Nós vamos ver tratamentos térmicos de liga, então eu faço um tratamento térmico esperando que aconteça algo com a microestrutura, né? Por exemplo, deixar os grãos mais redondos. Se isso acontecer ou não, eu posso verificar no microscópio eletrônico. E projetar ligas com novas combinações de propriedades, né? Vou testando materiais e vou analisando ao microscópio. Então aqui basicamente vocês têm como exemplo uma microscopia eletrônica de varredura, né? De componentes aí de uma bateria, tá? Então esses componentes aí são ânodo, cátodo, etc. Os ligantes, então se tá o pessoal que constrói baterias, né? As reações eletroquímicas que ocorrem elas são muito complexas, você precisa de uma alta eficiência e você não vai ter a eficiência adequada se você não formar a microestrutura que você estava prevendo. Então essa microestrutura aqui está numa resolução ótima, né? São imagens inclusive muito bonitas. Tem até umas competições aí de fotografias, né? De científicas que muitas vezes eu vejo que os vencedores são aí fotomicrografias de microscopia eletrônica, tá certo, pessoal? Então é isso por hoje. A partir então, mais um detalhe, né? Só para deixar aqui como referência para vocês. Essas são duas tabelas nas quais você pode ver os tamanhos entre 10 a menos 2 e 10 a menos 14 metros de diferentes estruturas: partículas subatômicas, nêutrons, elétrons, quarks, diâmetro de átomos, arestas de células unitárias, discordâncias, segunda fase, grãos, porosidade, lacunas e trincas, então a faixa de tamanhos. E para cada um deles, qual que seria então a técnica mais adequada? Que vai ter uma intersecção, né? Então, eu posso estudar comprimento de aresta de células unitárias, microscopia, por exemplo, sonda dá, transmissão também dá e varredura dá. Aí começa a ficar complicado com o óptico, né? Não tem muita intersecção aqui nos tamanhos, tá? Quando eu comparo, tá bom? Então é isso.
No próximo videoaula a gente vai falar da parte final do módulo 3, que é basicamente a discussão sobre materiais cerâmicos, tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.